Fala galera, beleza? Seguinte, segunda-feira eu passei uns exercícios para vocês treinarem, né? Sobre os conteúdos que a gente viu até aqui, de força, sistema de blocos, normal, força-peso, plano inclinado. E eu vou resolver então, tá? Os que eu passei. Quem não resolveu os exercícios, não tentou pelo menos, vá na publicação do Positivo On, dá uma olhada quais foram que eu separei. Não são muitos, não são demorados. Tentem fazer, depois vocês assistam esse vídeo aqui para ver se deu certo ou, caso você não tenha entendido, como é que resolvia, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o primeiro exercício na tela. É o da página 6 do caderno de atividades, tá? Um objeto de massa 30 kg encontra-se uma superfície inclinada 60 graus em relação à horizontal. Então a massa, vou fazer mais para baixo aqui, 30 kg, o ângulo é 60 graus em relação à horizontal. Determine o componente da força peso paralela à superfície. Ele está querendo saber o valor de Px, tá? Aquela componente do peso que arrasta a caixa. Considere o seno de 60 igual a 0,8. Então vamos lá. A gente tem um plano inclinado, né? Algo mais ou menos assim. Aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Temos uma caixa, um objeto aqui nessa superfície, tá bom? Temos a força peso e a normal. Aqui eu não vou nem colocar normal porque não vem ao caso. Então temos a força peso. O ângulo θ é este ângulo aqui, né, ó. E ele quer descobrir qual é a componente paralela à superfície. Então ele quer saber o valor de Px, que é essa força aqui, ó. A força que arrasta a caixa. Então vou fazer decomposição em que Px é igual a força peso vezes. Ó, entre P e Px não tem o ângulo. Tá? O ângulo θ está do outro lado ali. Então, Px e P estão sem o ângulo entre eles. Sem o ângulo de 60. Tá? Que é o ângulo θ. Bom, Px e Px. Px é igual. Como que eu calculo o peso? A força peso solta. Peso é massa vezes gravidade. A massa é 30, a gravidade ele não passou no exercício, tá, gente? Mas é 10 metros por segundo ao quadrado. É o valor aproximado que a gente vai usar aqui. Então, o peso é de 300 newtons. Então, fica 300, que é o peso, e o seno de 60 ele pediu para considerar como 0,8. 300 vezes 0,8 dá 240 newtons. E essa é a alternativa. Alternativa não, né? Essa é a resposta, porque acho que o exercício não tem alternativa. Essa é a resposta. Bem tranquilo, né? Bem tranquilinho de fazer. Tá bom? Vamos fazer o próximo? Deixa eu separar ele aqui. Acho que é da mesma página. Exercício 10. Abandona-se uma pequena esfera na superfície de um plano inclinado de 30 graus em relação à horizontal. Considerando que não exista atrito, qual a aceleração paralela ao plano da esfera? Tá. Então eu preciso descobrir qual é a aceleração dessa esfera aqui. Ele não passou nenhum valor de massa, nem nada, então vai ser aqueles exercícios que a gente trata só de incógnitas, que eu acho que são os melhores para você treinar mesmo resoluções. Então, a massa é m, a única coisa que a gente tem é o ângulo de 30. Então, vou colocar aqui, ó. Deixa eu fazer um pouco mais para cima. Aqui o 30 graus em relação à horizontal. Presta atenção porque ele pode falar que é 30 graus em relação à vertical, tá? Mas aqui é em relação à horizontal, então o 30 aqui. Se fosse em relação à vertical, seria esse ângulo aqui, ó. Tá? Mas aí a gente tem que prestar atenção na hora do enunciado.
temos uma esfera e temos forças agindo sobre essa esfera. Ele não fala nada de atrito, até porque a gente não viu atrito ainda. Então temos a força peso. Temos a força normal, que está aqui. Tá? Espera aí que ficou muito para cima. Normal. E temos esse ângulo de 30 aparecendo aqui, ó. Tá? É o mesmo ângulo. Eu vou chamar de θ porque fica mais fácil para escrever ele no meio. Tá? Ele quer saber qual é a aceleração. Então, de novo, quais são as componentes da força peso? Py, que é aquela componente que pressiona a caixa contra a superfície, que nesse caso não é o que eu quero. Se eu quisesse achar normal, eu calcularia Py, tá? Mas como eu quero achar a aceleração, a componente da força peso que arrasta essa bolinha para baixo, essa esfera para baixo, é Px. Igual no exercício anterior. Tá? Então a Px é sempre a componente que arrasta a caixa, o corpo. Ou tenta arrastar, porque nem sempre consegue. Quando a gente vê atrito, a gente vai ver que nem sempre ele consegue. Tá bom? Então, de novo, Px é igual a P entre Px e P, eu não tenho ângulo θ. Então, é 100 o ângulo de θ. Tá? A força peso e a força Py, desculpa, e a força normal se cancelam. Tá? Elas são opostas e têm o mesmo valor. A caixa não vai nem afundar na superfície, nem sair voando. Então, se essas duas forças aqui se cancelam, tá? Qual é a única força que sobrou no sistema? Aí você fala assim, professor, sobrou o P. O P aqui eu nem considero mais. Tá? Por que eu não considero mais o P? Tá? Essa força peso aqui. Porque se eu fiz a decomposição dele em Px e Py, agora eu trabalho com Px e Py e eu desconsidero P. Tá? Eu estou transformando a força peso em outras duas equivalentes. Se eu fiz essa transformação, eu vou usar as equivalentes, não mexa mais com peso. Tá? Pelo menos não no sentido das forças. Eu posso calcular o valor do peso se eu quiser e vou precisar. Tá? Então a única força que sobrou na caixa é Px. Então Px é a força resultante. Então a força resultante, deixa eu fazer aqui para baixo. Força resultante é igual a Px. Só que a gente sabe que a força resultante também é igual a massa vezes aceleração, não é? Bom, se a força resultante é Px, eu sei que Px, que é a força resultante, é igual. Como que eu calculo Px mesmo? Ó? P seno de θ, não é? Eu vou fazer o contrário, quer ver? Eu vou escrever assim, quer ver? Acho que vai ficar mais fácil. Força, vou fazer o contrário, vou fazer assim, ó. Força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante é Px, fazer aqui embaixo, que é igual massa vezes aceleração. Só que eu sei que Px é P seno de θ. Então eu sei que P vezes seno de θ é igual a massa vezes aceleração. Tá bom? Eu substituo no lugar de Px, P seno de θ. Só que como eu calculo o peso? A força peso é calculado como massa vezes gravidade. Então, no lugar do peso, eu posso substituir por massa vezes gravidade. Vezes seno de θ igual a massa vezes aceleração. Eu tenho massa dos dois lados, eu corto. E aí eu descubro que a aceleração é igual a gravidade vezes seno de θ. Tá? Essa é a minha resposta. A aceleração dessa bolinha vai depender da gravidade local, né? E vai depender também do seno do ângulo que a superfície está inclinada. Certo? Bem tranquilo também, né? Aqui a gente... Normalmente a dificuldade é um pouco maior para vocês no ensino médio, porque vocês não gostam de trabalhar com incógnita. Mas, gente, é esse tipo de exercício que te faz visualizar algumas coisas da física. Tá? Ficar substituindo o número, fazendo continha, é aquela máxima, né? Até a calculadora faz. Se você quiser continuar
como você sabe o ângulo, tá? O ângulo θ, o 30. E se você considerar a gravidade como 10, você pode terminar essa conta aqui. Então, a aceleração, vou continuar onde? Aqui no canto, tá? Deixa eu puxar pro lado isso aqui. Pera aí. Aqui. Vou puxar isso aqui pro lado. Tá? E vou continuar daqui de cima. A aceleração é gravidade vezes seno de θ. A aceleração é igual. A gravidade vale quanto na Terra de valor aproximado? 10. Seno de θ. O ângulo é 30. Seno de 30 é meio. E aí a aceleração, 10 vezes meio, 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? A primeira relação matemática que a gente encontrou, aceleração igual ao g seno de θ, por uma situação equivalente a essa, vai funcionar para qualquer ângulo. 30, 45, 60, 20, 80. E aí, para o ângulo específico, e considerando a gravidade de 10, a gente descobre o valor de aceleração como sendo 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Temos mais exercícios. Vamos ver aqui. Esse próximo exercício já é na página 7. Deixa eu tirar aqui. Considere os containers azul, vermelho e verde. Tenham massa respectivamente de 2.000 kg, 3.000 kg e 5.000 kg. Qual é a força normal exercida pelo container verde sobre o container vermelho? Na figura a seguir. Tá? Ele quer saber a força entre verde e vermelho. Então a massa. Deixa eu ver onde que eu posso escrever aqui que não vai cortar. Aqui não vai mostrar. Aqui. Tá? Então a massa do azulzinho é de 2.000 kg. A massa do vermelho é de 3.000 kg. E a massa do verde, vou fazer mais para o lado aqui, é igual a 5.000 kg. O que eu vou fazer aqui já é calcular esses pesos, tá? Porque a gente sabe que peso é massa vezes a gravidade. Considerando a gravidade como 10, então peso é a massa, os valores que eu tenho ali, vezes 10. Então o peso do azul, em vez de 2.000 kg, será 20.000 newtons. O peso do vermelho será de 30.000 newtons. E o peso do verde é igual a 50.000 newtons. Eu quero saber a força entre o container exercida pelo container verde no container vermelho. Ou pode ser a força do container vermelho no container verde, dá na mesma, tá? Porque como é uma força de contato entre os dois corpos, é ação e reação, elas têm o mesmo valor. Então eu posso pegar qualquer um desses objetos para descobrir qual é esta força. Como está tudo parado, a força resultante é zero. Eu vou pegar o container vermelho, tá bom? Então eu vou desenhar aqui uma caixinha para fazer o papel do container. E que forças agem no container? Bom, eu sei que existe a força peso do container vermelho, tá? Então é o peso desse container. Como esse container está no meio, existe mais uma força para baixo aqui, que é a força que o azul faz sobre ele. O azul que está em cima tá sendo puxado pela gravidade e essa força peso é transmitida para o container vermelho através do contato. Então, existe uma força aqui entre o azul e o vermelho que é a normal. Professor, a normal então não é entre superfícies? Sim, entre a superfície do vermelho e do azul. O azul está empurrando o vermelho para baixo. Por que eu não coloco peso? Tá? Porque a força peso é a força que a Terra, a gravidade da Terra exerce sobre os objetos. Quem está empurrando o vermelho para baixo, tirando a força peso ali dele, né, que eu fiz com o vetorzinho branco, é o contato do azul. Então não é a Terra que está empurrando o vermelho para baixo, tirando o próprio peso, né? É o azul. O azul está sendo puxado para baixo por causa da gravidade, mas não é a gravidade que está empurrando
o vermelho mais uma vez para baixo, entendeu? Bom, e esse bloco vermelho não sai afundando em tudo, caindo no chão, porque o verde está empurrando ele para cima. Está segurando tudo isso aí. Então existe a normal da força verde, tá? Do container verde. O container verde também está fazendo uma forcinha ali para cima. Se a resultante é zero, ou seja, se esse sistema está parado, e ele está parado, eu sei que as forças para cima cancelam as forças para baixo. Então, a normal é igual. A normal do verde, né? É igual a normal do azul mais o peso do vermelho, tá? A normal do verde, que é, por sinal, uma das coisas, é o que eu quero, né? É igual. A normal do azul, tá? Que é equivalente ao seu próprio peso. É 20 mil newtons aqui, ó, tá? 20 mil newtons mais o peso do vermelho, 30 mil newtons. 20 mil newtons mais 30 mil newtons dá 50 mil newtons. Então, a normal é igual a 50 mil newtons. Se você voltar às casas decimais ali, né? A gente volta aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você encontra a resposta de 5, 10 a quarta. 5 vezes 10 a quarta. Essa é a resposta do exercício. Tá bom? Alternativa D. Não tem nem onde mais eu colocar aqui. D. Tá bom? Então, gente, é padrão. Problemas de força, o que a gente faz? Desenha as forças. Faz o diagrama de forças e aí a gente analisa o que está pedindo caso a caso. Tá bom? Tem mais 2 exercícios, mas eu vou fazer no outro vídeo. Pensei que não ficar muito extenso. Então tá, certo?